Era 20 de abril de 2025. Amanhã eu deixaria Red Deer. Naquela noite, imersa na água morna da banheira, senti o silêncio mais alto do que nunca. Aquela ausência de som era a tradução exata do que eu sentia por dentro. Uma incompletude sem nome. Kenmore surgiu como promessa, como um refúgio tecido pela geografia e pela esperança. Não era apenas uma viagem, era a possibilidade de desaparecer sem partir, de respirar sem explicar, de ser ninguém sem que isso doesse. Na estrada, as montanhas começaram a emergir, lentas e solenes. A cada curva, elas se aproximavam, como se me cercassem. E, estranhamente, aquilo me confortava. Diante da grandeza delas, eu era irrelevante, compacta, livre do fardo de existir com tanta intensidade. Havia um lago escondido, próximo ao Grotto Creek Trail, meu pequeno santuário. Não havia gente, só as pedras e o espelho d'água tremeluzente, cortado pela luz crua do meio-dia. Deitei nas rochas, como quem se entrega. Ali, entre a pele e a pedra, entre Lana Del Rey e o murmúrio da água, eu fui esquecida pelo mundo, e isso foi um alívio. Kenmore me acolheu de um modo que nenhum ser humano jamais conseguiu. As rochas sustentavam meu corpo com uma firmeza gentil, e quando meus cabelos tocaram a superfície fria da água, senti que pela primeira vez, em semanas, meus pensamentos haviam cessado. Comecei a tocar as coisas, as cascas das árvores, enrugadas e duras, os musgos macios, já desbotados, a neve que morria lentamente sobre uma folha arqueada. Havia líquidos viçosos escorrendo pelas madeiras, que eu não sabia nomear, e eu também não precisava. Era só textura, sensação, presença. A cidade, por si só, parecia ter saído de um conto adormecido. Tudo ali era miúdo, encantador, magnífico, como se alguém tivesse esculpido cada loja com a delicadeza de uma lembrança. As vitrines de cristais, as antiguidades frágeis, o cheiro de madeira antiga e a terra molhada. Era como viver dentro de um cenário que não exigia nada de você, apenas que você existia. As lojas de cristais me encantaram. Havia uma energia silenciosa ali, como se cada pedra carregasse uma memória que não era minha, mas que mesmo assim me reconhecia. Vi coisas magníficas. Meu velho, conhecido e favorito, o quartzo rosa, pulsando suavemente entre as luzes da vitrine. O garnet, escuro, intenso, como sangue petrificado. E para minha surpresa, uma amonite, tão deslumbrante que por um instante esqueci em que tempo eu vivia. Em Kenmore, eu estive sozinha, mas era um tipo de solidão diferente daquela que costumo carregar. Não era ausência, era a presença absoluta de mim mesma. Ali, ninguém me conhecia. Isso me libertava.
Não precisei explicar meus silêncios, nem disfarçar meu cansaço. Eu podia simplesmente existir, sem medo de ser mal interpretada, sem precisar provar que estava tentando. Pela primeira vez em muito tempo, minha própria companhia não me feriu. Teve um momento, um instante, tão breve que quase passou despercebido, que eu senti um nó subir pela garganta e eu quis chorar. Mas não era tristeza, era uma saudade de algo que eu nunca vivi, ou talvez um reconhecimento de mim mesma, um lugar que nunca foi meu. O ar de Kenmore tinha um cheiro que eu não sei descrever. Era fresco, limpo, mas havia algo mais. Havia história, um aroma antigo, como se a natureza ali guardasse histórias demais. Muito antes de mim, muito antes de qualquer estrada ou comércio, esse vale foi lar dos povos Stoney Nakoda. Eles chamavam as montanhas de lar, de espírito, de espelho dos deuses. E eu juro, em certos momentos, parecia que eu ouvia ecos disso, como se o vento carregasse sussurros de quem já conhecia aquelas pedras, com muito mais intimidade do que eu jamais poderia sonhar. Respirar ali era diferente. Meus pulmões pareciam receber algo sagrado, algo que o tempo não apagou. Foi só ali que eu percebi o quanto eu respirava mal no resto do tempo, como se o ar do mundo me chegasse sempre pela metade. Os povos Stoney Nakoda sabiam disso muito antes de nós. Eles não viam montanhas, viam espíritos. Cada pedra, um guardião. Cada vale, um altar. As fontes termais eram lugares de cura. As cavernas, moradas do silêncio divino. E eu caminhei ali, como uma visitante muda, sem saber que meus pés tocavam terra de oração. Terra onde, por séculos, alguém ajoelhou para agradecer a vida, ou talvez para chorar uma dor antiga que ninguém mais lembra. Quando criaram o parque, os Nakoda foram expulsos do coração das montanhas, proibidos de rezar onde sempre haviam rezado, proibidos de voltar. Mas a memória ficou. Às vezes, no silêncio, entre o vento e o lago, eu sentia isso. Um calor leve no peito, uma reverência involuntária, como se as pedras ainda soubessem o que aconteceu, como se a terra estivesse esperando por alguém que nunca voltou. Kenmore me salvou, não dramaticamente, mas no silêncio, no não dito. Me salvou com gentileza, com beleza, com ausência de exigências. Por um momento, desejei não voltar, ser engolida pelas montanhas, virar parte da paisagem, ser uma pedra a mais à beira do lago. Mas eu voltei, e ao voltar, percebi o que Kenmore realmente fez por mim. Não foi o cenário que me curou, foi o contraste. Foi a distância entre o que eu era e o que eu pude ser. Foi ter saído de mim para finalmente querer voltar para dentro. Hoje, vejo Red Deer com outros olhos. Não porque ela mudou, mas porque eu mudei. E pela primeira vez, há uma parte de mim que reconhece esse lugar como lar. Quando voltei para Red Deer, tudo estava igual. As ruas, as árvores, os sons da vizinhança, mas eu não era mais a mesma. O cheiro do meu quarto, a luz entrando pela cortina,
até o silêncio da casa. Tudo parecia carregado de outra coisa, como se Kenmore tivesse acendido uma vela dentro de mim. E agora eu enxergasse as sombras, de outro jeito. Foi aí que eu entendi. Às vezes, a gente precisa ir longe, só para conseguir se ver de perto.